Muito bem, pessoal. Vamos começar, então, a nossa aula de correção da prova que aconteceu agora, dia 20 de março, né? Logicamente, no que se refere à legislação militar, que é a minha praia. Muito que bem. Vamos começar. Cláudio, o que você achou da prova? Toda a prova, vamos olhar no olho aqui, né? Toda a prova, ela tem um grande fator de dificuldade, que é a pressão de você estar realizando aquela prova, não é? Então, por mais fácil que a prova seja, sempre haverá o fator estresse da prova. E isso a torna difícil. Eu sempre falo para vocês, que são meus alunos, que fazer a prova simulada que eu passo semanalmente para vocês é bem, apesar de ser mais difícil na questão científica da prova, na questão técnica da prova, ela é mais difícil do que o exame propriamente, como eu sempre falo, mas ela não tem o fator estresse da prova, que você sofreu agora dia 20, né? Então, eu me sinto à vontade para falar a vocês que essa prova estava muito fácil, passando perto, assim, de descomprometimento com a elaboração da prova por quem a fez, tá? Eu achei ela muito fácil, não é bom para quem estuda, para quem se dedica, não acredito que haverá outra dessa forma. Vi também uma falha, quer dizer, duas perguntas falharam para mim. Uma falhou, mas a gente consegue relevar a questão de recurso. Uma outra, ela falhou. Eu dou a resposta para vocês que a banca queria, mas, ao mesmo tempo, eu digo que essa cabe um recurso, porque ela não tinha efetivamente resposta certa. Eu vou mostrar para vocês quando chegar lá. E de tal ordem que eu te disse qual é a resposta que eu acredito que a banca vai querer, mas, ao mesmo tempo, vamos esperar o gabarito oficial da banca, né? Mas, ao mesmo tempo, entendo que cabe recurso, porque não havia resposta certa. É de R. Conte, tá? Vejam só, mais uma vez, lembrando aquilo que eu falo todo ano quando faço aula de correção. Essa é a minha posição, não significa que seja a posição da banca, não é? É a minha posição com relação às perguntas apresentadas. É como eu faria a prova no entendimento que eu possuo das matérias, tá bom? Então, não sou o resultado oficial da banca. Eu estou apresentando a vocês a minha posição de professor dentro da prova apresentada no dia 20, tá bom? Isso dito, vamos lá. A primeira de estatuto, elas foram bem objetivas. As questões foram bem objetivas. Não houve problemas, né? Com exceção aquela do carro, salvo engano, e uma mas problemas bem simples, assim, não era um problema como já houve no passado, né? E aqui de estatuto as duas foram diretas. Por exemplo, a primeira, conforme previsto no Estatuto dos Militares, a concessão de licença é regulado pelo comandante da força. Cláudio, mas ele não disse qual licença, mas o Estatuto também, quando se refere à licença, ele não especifica qual é a licença, pelo contrário. Ele, no artigo 67, está aqui, ó, ele apresenta as dispensas que existem, de acordo com a lei, né, 6880, diz a licença, explica o que é a licença, é autorização para afastamento total de serviço em caráter temporário, concedido ao militar, obedecido às disposições legais e regulamentares. Aí o parágrafo 1º diz quais são as licenças que existem. Tratar de interesse particular, saúde de pessoa da família, tratamento de saúde própria, acompanhar cônjuge ou companheiro, maternidade, paternidade ou adoção, né? Lembrem que aqui, nesse rol de licenças que existem, não há a licença especial, porque ela já foi extinta. Lógico que algumas pessoas ainda podem gozá-la, por isso ela está disciplinada no RISAE. Porém, ela não tem mais a previsão legal, tá? Porque ela foi extinta.
Ainda no artigo 67, no seu parágrafo 2º, vai dizer que a remuneração do militar licenciado é regulada numa legislação específica e cada uma dessas regras a respeito de cada uma dessas licenças são disciplinadas. Inclusive, o Estatuto disciplina algumas, né? Mas existem outros dispositivos legais que regulam. E, por fim, vem a resposta. Simples assim, no parágrafo 3º. A concessão da licença é regulada pelo comandante da força. Tá? Então, realmente, a letra delta. Sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, uma pergunta direta, uma resposta direta. A segunda também. A segunda vai cair naquela regra que eu já ensinei a vocês, quem estudou comigo sabe muito bem como fazer. Quando ele compara valor, ética e dever, eu tenho que lembrar que eu preciso gravar o que é dever, eu preciso ter os 6 deveres militares gravados. Não gosto de recomendar que se grave, mas, nesse caso, você vai ter que gravar os 6 deveres. O que não for dever, você vai fazer a seguinte análise. Eu já ensinei isso a vocês. Substantivo abstrato, valor. Verbo no infinitivo, introduzindo a frase, ética. Não é? Preceito ética é uma conduta humana. E os valores são substantivos abstratos. Então, veja, aqui não havia dever. Ele queria que você falasse qual não era valor. Não é? Então, Cláudio, mas eu não gravei valor. Beleza, como é que eu vou resolver? Eu vou analisar se tem algum dever aqui. Ele quer qual não é valor. Primeira coisa que eu vou realizar, a primeira análise que eu realizo numa questão como essa, o que não é dever. Mas como é que você vai saber? Porque você gravou o dever. Então, vou ver que aqui não tem nenhum dever. Ou seja, o que está aqui ou é valor ou é preceito ético. Ou não é nada, né? Ou não é nada. Mas ele queria os valores. E sabedamente, 3 são valores e 1 é ética. Vamos ver. O amor, substantivo abstrato. O aprimoramento, substantivo abstrato. O civismo, substantivo abstrato. Amar a verdade, verbo no infinitivo. Então, aqui, eu sei que é um preceito ético. Um dos 19 preceitos, inclusive, é o primeiro, tá? A letra A, a letra C e a letra delta são valores. A letra bravo é preceito ético. Simples assim a segunda questão. Onde está isso, Cláudio? Artigo 27. Os valores apresentados ali são 6, mas eu botei só os que foram apresentados ali, porque é uma aula de correção, nós temos que ser célere, né? O inciso 2, o civismo, o inciso 5, o amor, a profissão das armas, e o inciso 6, aprimoramento técnico profissional. Tá? E no preceito ético, nós vamos encontrar esses 19 preceitos éticos no artigo 28. O primeiro era justamente esse que não se refere ao valor, tá? Que era a letra bravo. Muito que bem. 2 questões de estatuto que tu mandou para a Bolsa. Isso daí tu pegou fácil, né? As 2, estudou comigo, tu acertou essas 2. Mole, mole. Diretas. Vamos para a sindicância. Na sindicância, também foram perguntas conceituais. Não houve perguntas... A primeira pergunta não foi com nenhum problema. A segunda foi um probleminha, assim, que ele tentou criar um problema, mas a pergunta era conceitual. E aqui eu entendo que foi uma pergunta mal elaborada, mas que a gente consegue salvar a resposta. Aqui a gente consegue salvar a resposta, tá? Porém, não foi uma pergunta, a segunda de sindicância, não foi uma pergunta 100% técnica, não. Ela teve uma escorregada, tá bom? Na minha visão, não sou o dono da verdade, mas vamos lá. Mas dava para... Aqui não cabe recurso. Lembrando, aquelas questões que cabem recurso, eu, voluntariamente, faço o recurso e disponibilizo para vocês, quem quiser entrar. Primeiro, vamos esperar o resultado oficial. Mas, assim que sair, eu disponibilizo o recurso para vocês. Quem quiser fazer, faça. Aquelas que eu não acho que caiba recurso, eu não faço recurso, tá? Eu não faço recurso porque o aluno quer que... vamos fazer recurso. Cláudio, faz um recurso para mim. Não trabalho assim, não.
Eu faço recurso daquilo que eu acredito que cabe recurso, como é a única questão que eu entendo que nessa prova caiba, que é aquela lá de R. Conte, das honras militares, tá bom? Já até antecipei. Muito bem. Na sindicância, a primeira é conceitual. Basicamente, a questão do sindicante e do escrivão. E aquela de prazo mais simples. Foram bem simples, conceituais simples, né? Vamos ver. O sindicante, para dizer falso ou verdadeiro, o sindicante será prioritariamente oficial, certo? Podendo eventualmente ser suboficial ou sargento aperfeiçoado, certo? Desde que tenha precedência hierárquica em relação ao sindicato e seja determinado pela autoridade competente. Perfeito, verdadeiro. Quando o sindicado for oficial, o escrivão será sempre oficial intermediário. Aqui é falso. Aqui é até uma questão que eu falo em nossa aula, né? Que nunca, em nenhuma hipótese, o escrivão será capitão. Por quê? Se o sindicado for tenente ou capitão, o escrivão será um oficial subalterno, tenente. Se o sindicato for oficial superior, o escrivão terá também que ter precedência sobre o escrivão, terá que ter precedência sobre o sindicato. Então, nunca poderá ser um capitão. Uma vez que, se for sindicado, capitão ou tenente, manda que seja um oficial subalterno, o escrivão, e se for oficial superior, manda que seja um outro oficial superior, lógico, com precedência ao sindicato. Então, nunca será, e não sempre será, é falsa essa. Quando o sindicado for praça, o escrivão será cabo, sargento ou suboficial, observado o círculo hierárquico ao qual pertence o sindicato. Verdade? Perfeito. Por fim, na contagem de prazo, exclui-se a data de publicação em boletim e inclui-se a do vencimento. Então, aqui é falso. Verdadeiro, falso, letra Charlie. Vamos ver se é isso mesmo, se eu estou enganando, né? Também bem direto, bem conceitual. Olha lá, 2.8 da nossa ICA 111-2 vai dizer: sindicante será prioritariamente oficial, podendo eventualmente ser suboficial ou sargento aperfeiçoado, lembrando sempre que o sindicante tem que ter precedência ao sindicato e tem que ser determinado pela autoridade competente, através da portaria. 2.8.1.1 vai dizer que, quando o sindicato for oficial, o escrivão será oficial subalterno. Esse oficial que está sendo dito aqui, lembrando a vocês, é o capitão ou tenente. Porque, quando o sindicato for oficial superior, é a continuação do texto. Ó. Ou, nos casos em que o sindicato for oficial superior, conforme a precedência hierárquica, assim como o sindicante. Então, veja, se for sindicado, capitão ou tenente, o escrivão, se houver, será um oficial subalterno. O oficial subalterno é tenente. Agora, se for oficial superior ou sindicado, o escrivão, se houver, terá precedência, tem que ter precedência sobre o sindicato. Então, tem que ser, no mínimo, um oficial superior mais antigo que ele. Tá bom? Então, nunca será um capitão. Isso é até uma conversa que eu tenho com vocês ao longo das nossas aulas. 2.8.1.2. Quando o sindicato for praça, o escrivão será cabo, sargento ou suboficial, observando o círculo hierárquico ao qual pertence o sindicato. Estava certo aquela. E o 3.1.1, no que se refere ao item de prazos, vai dizer que, na contagem dos prazos, excluir-se-á a data da publicação e incluir-se-á a do vencimento, ao contrário do que estava escrito lá, né? Muito bem. Sendo assim, letra Charlie. Verdadeiro, falso, Charlie. A próxima pergunta, a segunda pergunta de sindicância, eu não gostei da técnica dela aí, no que se refere à legislação que trata da sindicância. Porque na legislação de sindicância não se refere dessa forma. Eu acredito que o colega interpretou, fez uma interpretação extensiva, acho a resposta cabível, então, por isso, essa daqui eu não vou entrar com recurso, eu não vou. Se você quiser entrar, entra.
não tem problema nenhum, mas eu não vou entrar com recurso, não vou disponibilizar recurso para vocês, porque eu entendo que na estrutura prática da pergunta há uma resposta correta, tá? Porém, não há esse dispositivo pautado dessa forma na ICA de 111-2. Tá bom? Até tem um dispositivo sobre isso na ICA de PATD, que diz que aquele cara que tomar conhecimento tem que comunicar imediatamente. O que eu acredito que o colega fez aqui foi uma leitura rápida da ICA e aplicou preceitos práticos em que o noticiante, ao tomar conhecimento de um fato, deve comunicar à autoridade competente imediatamente para que seja instaurada a sindicância, tá bom? Mas não é isso, não há esse dispositivo. O que há um dispositivo, e eu tenho certeza que o colega se baseou nesse dispositivo que eu vou apresentar, o dispositivo fala sobre a prática de um fato, de uma ocorrência de um fato irregular por alguém subordinado a outro comando, em que o comando da SOM, a autoridade da SOM, deverá comunicar imediatamente ao comandante da OM a que aquele militar está vinculado. Isso tem esse preceito. Porém, cabe uma resposta aqui, por isso que eu não vou recorrer. Estou explicando para vocês o porquê, tá bom? Vamos ler. Tenente Lídio tomou conhecimento, por meio do S2 Falcão, de que sua gandola havia desaparecido do alojamento dos cabos soldado no dia anterior. O S2 Falcão afirmou para o tenente Lídio que a peça do uniforme estava no alojamento e que não sabia informar quem poderia ter subtraído essa peça. Após diligências, o tenente Lídio não conseguiu descobrir. Então, ele não descobriu. Houve uma ocorrência, mas não houve como descobrir, através das análises preliminares, o autor, nem efetivamente a materialidade daquela ocorrência. Alguém comunicou, mas ele não conseguiu confirmar nada. Não conseguiu descobrir o suposto de fato e se realmente o fato ocorreu. Então, ele não descobriu o autor nem a materialidade, mas há a comunicação. Então, ele tem que apurar o fato para poder esclarecer a ocorrência. Nos termos da ICA 111-2, que regulamenta os procedimentos para a condução e elaboração de sindicância instaurada no âmbito do Comaé, qual deverá ser a conduta do tenente Lídio ao tomar conhecimento do suposto fato? Vamos lá. Na realidade, a própria resposta te deixa de forma bem clara que só há uma hipótese cabível, né? E ela é cabível, principalmente praticamente falando, apesar de, no texto da ICA, não ter esse dispositivo específico. Mas deixa eu te mostrar aqui. Ó. Quer ver umas coisas absurdas, assim, por exemplo, o tenente vai iniciar uma apuração do suposto fato até descobrir o autor? O tenente não pode. Não pode porque ele não é autoridade instauradora, nós estamos falando de sindicância. Então, o tenente não pode. Ele não é autoridade com competência para instaurar uma sindicância. Então, essa daqui seria claramente errada. Comunicar o fato à polícia militar, gente, para lavar o boletim de ocorrência, já havia até militar querendo fazer isso, mas é absurdo, é incabível isso, não tem como você enquadrar dentro da nossa literatura, para quem estudou, uma hipótese dessa. A outra que também foge do escopo do nosso estudo, claramente foge, é dizer que vai ser o comandante do Esquadrão de Segurança e Defesa. Vejam, para você que está dentro da estrutura, estudando para essa prova, você sabe que Esquadrão de Segurança e Defesa, por exemplo, surgiu após a publicação da ICA. Então, não seria aqui. E, em momento nenhum, a ICA se refere a Batalhão de Infantaria Oficial de Segurança e Defesa ou, mais atualmente, Esquadrão de Segurança e Defesa. Então, também foge totalmente da estrutura de nosso estudo. Então, você claramente, por exclusão, já chegou que é a resposta A. Então, vejam, a resposta A
ela não está errada na prática, mas ela não tem um dispositivo que fundamente ela na nossa ICA, tá bom? Esse tenente foi o noticiante. O noticiante é aquele que leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. A autoridade competente para instaurar a sindicância é o comandante da OM, nesse caso, que é o comandante do CAA. Agora, esse imediatamente, essa palavra, essa expressão, ele tirou de um dispositivo que não se refere a essa situação, mas que é fato, de verdade na prática, ao tomar conhecimento de uma ocorrência, aquele que toma conhecimento deve levar imediatamente ao conhecimento da autoridade, é verdade. Então, a única resposta cabível é a letra A. Não vou recorrer dessa, porque eu vejo que há uma lógica, apesar de não haver uma boa técnica legislativa, mas há uma lógica para responder, tá? Então, não vou recorrer. É letra A. Mas vamos ver aqui, ó, qual foi a base dessa pergunta que o colega usou. Primeiro, quem tem competência para instaurar sindicância? No âmbito da OM, e a ocorrência foi naquela OM, é o próprio comandante da OM, comandante do CA. Então, é a ele que deve se levar o conhecimento do fato. Os oficiais generais que exercem o comando de OM pode instaurar na sua própria OM ou nas OMs que lhe são subordinadas, como, por exemplo, o diretor do DEPENS, não é? Ele pode determinar que seja aberta uma sindicância. O diretor do DEPENS é um oficial general. E ele pode determinar que seja aberta uma sindicância em qualquer unidade de escola que lhe é subordinada, entenderam? O diretor da DIRSA, que é um oficial general, pode determinar que seja instaurada sindicância em qualquer unidade de saúde da aeronáutica, que lhe é subordinada. Tá? É isso que quer dizer a letra B. E a letra A diz que o comandante da aeronáutica no âmbito do comando da aeronáutica. Né? Eu mesmo já fui sindicante de 2 sindicâncias que foi determinada a abertura pelo comandante da aeronáutica, na minha OM. O comandante da aeronáutica ele tem competência para determinar a instauração de sindicância em toda a aeronáutica, tá bom? Então, aqui nesse 1.3.1, eu te apresentei o porquê de ser o comandante do CAA, que é ele que tem competência para instaurar a sindicância, que é isso que o problema queria que fosse instaurado. Agora, esse fato de comunicar imediatamente, o colega puxou lá do 1.3.2, que diz assim: a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade ou desconformidade que não seja crime, desde que não tenha sido possível a imediata identificação da autoria do fato, bem como de sua completa materialidade, foi o que aconteceu, mas aquele garoto, aquele tenente não era autoridade. Aqui ele está se referindo à competência, aqui nós estamos dentro do 1.3, competência para instaurar, entendeu? Aqui ele está falando dessa competência, dessa autoridade, desde que não tenha sido possível, bem como sua completa materialidade, na sua área de responsabilidade. Então, ele vislumbrou uma ocorrência, mas ele não é uma das autoridades com competência para instaurar aquela sindicância, porque não se enquadrou no 1.3.1. Tá? Mas o que ele vai fazer? Prevaricar, fingir que não viu a ocorrência, porque não cabe a ele, uma vez que ele não tem a competência para instaurar a sindicância? Não, olha o que ele vai fazer. Na sua área de responsabilidade, é obrigada a adotar as medidas necessárias à apuração, mediante processo de sindicância, comunicando imediatamente o fato ao comandante da OM, a qual o envolvido estiver subordinado, no caso de militar de outro OM. Então, aqui é o seguinte: a autoridade com competência para instaurar a sindicância, nos casos em que envolva militar de outro OM, ele vai, se ele tem competência para instaurar a sindicância, 1.3.1, ele instaura a sindicância. Se há militar de outro OM envolvido, imediatamente ele vai comunicar àquele comandante. Veja, em momento nenhum falou que o noticiante, e você vai procurar isso, eu tenho certeza, na sua ICA, em momento nenhum ele falou que o noticiante tem que imediatamente comunicar, mas é fato, é verdade isso, ele tem que comunicar.
A expressão imediatamente, ela só existe na nossa ICA aqui no ponto 1.3.2, quando se refere à instauração de uma sindicância que envolva militar de outro M, no momento em que aquela autoridade que instaurou deverá comunicar imediatamente ao comandante daquele cara, que não é ele próprio que instaurou, tá? Mas ela não está errada. Ela não está errada. Aqui eu não vou recorrer, é a letra A, tá? Tudo é a visão minha. Pode chegar no dia lá da divulgação oficial ser letra C, tá? Mas eu acredito que não seja. Muito bem. Vamos entrar agora na nossa correção das duas questões de RDAE, não é? Estão bem colocadas. Gostei dessa primeira, que é, no meu caso aqui, a quinta, né? Mas é a primeira de RDAE, independente da prova que você esteja fazendo, qual é a versão. Para mim, é a quinta e primeira de RDAE. Na sua prova, você vai localizar, lógico, qual é. Aqui ele trabalhou, e eu achei legal, porque ele derrubou aqueles caras chatos que fizeram, não todos que fizeram sejam. Eu fiz e não sou. Eu sou advogado e não sou chato. Mas tem aqueles caras que fizeram o curso ou estão fazendo o curso de direito e acham que tem que interferir na dinâmica das nossas provas, aplicando nelas os conceitos de direito. Para a vida prática, é verdade, né? Os preceitos, os princípios do direito são extensivos a qualquer norma que exista no Brasil. Sem nenhum, o nosso ordenamento jurídico pátrio, ele abrange todas as normas. Mas, para a nossa prova, vale o que está escrito dentro da estrutura das normas base do nosso edital. Fato. E os chatos são assim em aula e são assim em prova. E o colega pegou os chatos aqui, eu tenho certeza, tá? Não que quem tem errado seja chato, mas os chatos erraram. Vamos lá. Eu quero não, a banca quis que você marcasse a única correta, ou seja, 3 estão erradas. Aí vem a primeira. As disposições do RDAE abrangem os militares da aeronáutica da ativa, da reserva remunerada, porém não abrange os reformados. Veja, aí o chato, como eu falei, vai falar que existe uma súmula no STF e tal. Na realidade, o chato vai falar que é no STJ, e eu vou mostrar para ele que é no STF. Mas, enfim, que excluiu os reformados da abrangência dos regulamentos disciplinares militares. Realmente, tem todo um debate jurídico sobre essa súmula. Tem um debate jurídico sobre essa súmula e, lógico, que não foi trazido para a nossa prova. Nossa prova que é o texto do RDAE, simples assim. E no texto do RDAE, os reformados são abrangidos. Independente do debate jurídico que exista, pelo sim e pelo não, os reformados são abrangidos. Então, essa daqui está errada, tá? Os reformados são abrangidos também nos termos do nosso RDAE. Então, essa está errada. No concurso de crime e de transgressão, ambos de idêntica natureza, será aplicado somente a penalidade relativa ao crime e não à transgressão. Errada também a letra B. A letra C vai dizer a repreensão em particular, por escrito, será publicada em boletim e deve figurar como referência na ficha individual. A repreensão em particular, nenhuma, nem por escrito, nem verbalmente aplicada, é publicada em boletim. A repreensão em público, aquela que é verbalmente aplicada, também não é publicada. A única repreensão publicada em boletim é a repreensão em público por escrito. Então, essa está errada. A letra delta, com certeza é a resposta, mas vamos lê-la. Um militar que foi absolvido na justiça militar pode, pelo mesmo fato, ser punido na esfera administrativa por uma transgressão. Sim. Em caso de absolvição ou manifestação pedindo arquivamento daquele processo, ele pode ser, uma vez que não tenha sido crime, não significa que não foi uma transgressão, né? Imagina,
Um cara faltou tantos dias ao quartel sem comunicar. Aí foi preso por ter praticado o crime de deserção. Mas ele consegue, na justiça, comprovar que não foi a prática da deserção, foi absolvido. Tá bom, mas ele faltou, sei lá, 8 dias, 9 dias, o quartel, faltou 9 dias o expediente. Não foi uma transgressão? Vamos apurar. Não foi um crime, mas pode ter sido uma transgressão. Então, ele pode, pelo mesmo fato, ele não pode assim, foi punido pelo crime. Aí eu não posso depois abrir a apuração na transgressão, porque aí, senão, já foi dito que foi crime, não cabe analisar a transgressão, tá? Mas se ele foi absolvido lá, ou se o processo foi arquivado, aí ele pode sim ser analisado se aquela conduta, crime eu já sei que não foi, mas vamos ver se foi transgressão. Pode sim. Então é letra delta. Vamos ver os artigos, né? Eu posso estar contando mentira aqui. O artigo 1º, já o primeiro artigo do RDAE vai dizer que as disposições do RDAE abrangem os militares da aeronáutica da ativa, da reserva e os reformados. Ponto. Sem discussão. Ponto. Artigo 9º. No concurso de crime militar e transgressão, ambos de idêntica natureza, será aplicado somente a penalidade relativa ao crime. Aqui no artigo 9º, caput, tem a que está errada lá e tem no seu parágrafo único que está certo. Olha, a transgressão será apreciada para efeito de punição quando da absolvição ou da rejeição da denúncia na justiça. Então, quando eu não apurei ou apurei e disse que não era crime, eu não aceitei aquela denúncia por entender que o fato não era crime, ou aceitei e, ao final, ele foi absolvido, significa a justiça nos disse que não foi crime. Mas aquela prática pode ter sido uma transgressão, então tem que ser apurada. Não foi crime, beleza. Mas será que foi transgressão? Vamos saber. Aí pode ser, vai ser apurado e pode ser punido ou não. Está certo, sim. E no artigo 36, no seu parágrafo 6º, no seu item 6, né? O RDE tem essas características. O artigo 36, no seu item 6, vai dizer que a repreensão feita em particular ou a repreensão em público verbalmente aplicada não será publicada em boletim. Simples assim, tá? Somente a repreensão em público por escrito será publicada em boletim. Lembrando que lá no artigo 15, no seu item 1 do artigo 15, ele nos apresenta quais são as repreensões. Em particular, verbalmente aplicada ou aplicada por escrito. Em público, verbalmente aplicada ou aplicada por escrito. A única que publica em boletim é a repreensão em público aplicada por escrito. Tá? Nenhuma outra é publicada. Assim sendo, realmente, a única correta é a letra delta. A outra de RDAE, o mandamento da pergunta fica um pouco assim estranho, né? No que diz respeito às transgressões disciplinares, às apurações e ao RDAE, não se pode afirmar que, sei lá, para gente que trabalha montando questões de concursos diversos, esse texto, o mandamento dessa pergunta ficou estranho, né? No que diz respeito ao RDAE, pronto. Ou no que diz respeito às transgressões disciplinares e às apurações nos termos do RDAE, mas botar o RDAE no mesmo nível da pergunta que as transgressões e apurações ficou estranho, mas não invalida a pergunta, beleza. Foi isso chama-se, não é erro, mas isso é uma, me fugiu o termo aqui usado quando se cria textos, enfim, é uma dinâmica própria. Eu vou lembrar, vou jogar aqui para o cérebro, já joguei, ele vai fazer a busca, eu vou lembrar. Tá? É uma dinâmica própria de criar textos, né? E não ficou muito legal no meu entendimento, mas está ótimo, não invalida a pergunta. Quando não, então eu quero, se liga, não se pode afirmar que ele está dizendo que existe uma errada. Não se pode afirmar que ele está dizendo que existe uma errada.
Quando não chega a constituir crime, será classificada como média a transgressão de natureza desonrosa? Como média não, né, gente? Será classificada como grave, artigo 12, parágrafo único, né? Estilo. Pronto, viu como é que o cérebro funciona? Estilo. Isso é o estilo de redação da banca, dessa banca. Não quer dizer que esteja errada, né? O mandamento da pergunta, mas é um estilo que foge um pouco uma técnica melhor de estilo. Mas, enfim, eu respeito e não invalida a questão, não. Deu para entender o que o cara quer. O importante aqui é que ele quer a errada. Não se pode afirmar que significa que tem uma errada. Muito bem. E quando não chega a ser crime, a transgressão que tem o tempero de ser de natureza desonrosa não é média, ela é grave. Então, em princípio, essa daqui está errada. Vamos ver as outras. A obediência à ordem superior não é uma atenuante. Verdade, ela é uma justificativa. Está certa essa. A circunstância é circunstância agravante, a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Está certo, é uma agravante. Vou te mostrar já já. Não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa justificativa, artigo 14, certinho. Então, realmente, é só a letra A que está errada, não se pode afirmar que. Né? Vamos, então, aos textos que fundamentam essa minha resposta. O artigo 12, no seu parágrafo único, nos apresenta os temperos. São 6 temperos que transformam qualquer conduta enquadrada no artigo 10 como sendo uma transgressão grave. São os temperos da transgressão grave. Dentre esses temperos, o de letra A é o de natureza desonrosa. Então, quando não for crime, mas for uma prática de transgressão de natureza desonrosa, desde que não seja crime, será classificada como grave e não como média. Está aí a razão da letra A está errada. Lá no artigo 13, influem no julgamento das transgressões a incidência de circunstância justificativa, atenuante e agravante. É ali no artigo 13 que ele vai te apresentar quais são as circunstâncias justificativas, quais são as atenuantes, quais são as agravantes. No item 1, que apresenta as circunstâncias justificativas, são 6. A de letra F, ou seja, a última, né, apresentada, é a obediência à ordem superior. Então, realmente não é uma atenuante, é uma justificativa. Ainda no artigo 13, agora no item 3, quando apresenta as circunstâncias agravantes, são 9. Na letra Charlie, a terceira, diz é uma circunstância agravante a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Beleza. Estava certa também. E no artigo 14, como eu falei, nos diz que não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa justificativa. Está aí a resposta, a letra A, também uma questão conceitual, não é? Muito bem, vamos começar agora a correção das duas questões de Risaé. Especificamente, as duas correções de Risaé trouxeram matérias de atribuições, não foi? De tal ordem que a atribuição saltou na nossa estatística lá, né? Quer dizer, continua sendo a segunda, era a segunda, porque com certeza não ultrapassou a quantidade de questões relacionadas ao afastamento temporário do serviço, que é campeão, no que se refere à matéria de Risaé, campeã, mas aumentou bastante o índice das perguntas em atribuições, porque as duas, ou seja, 100% das questões de Risaé foram de atribuições. Especificamente e principalmente do oficial de dia, né? Vamos lá. A questão número 7 da minha bateria, e aí você vai procurar na sua prova qual é o texto, para ver qual é a questão. Quanto ao serviço de oficial de dia, é incorreto afirmar, ou seja, ele quer a única errada, não é? E aí ele fez trouxe uma inquirição, uma pergunta, ou uma assertiva, né, melhor dizendo,
que aborda um tema que, durante as minhas aulas regulares, eu sempre destaco para vocês. Inclusive, nessa atribuição do oficial de dia, eu dou um destaque na cor do texto para que você... mas nunca caiu. E sempre me causava assim, um pensamento a respeito do potencial de pergunta daquela tão pequena atribuição, que é exatamente providenciar o atendimento médico e não realizar, não é? Quando eu falo realizar o atendimento médico, eu estou me referindo a alguém que tenha formação para tal, e não o oficial de dia. Inclusive, o oficial de dia nem médico pode ser, não é? Então, realizar o atendimento médico é errada. Tá? Então, eu já antecipei até a resposta, mas vamos começar da letra A. Os oficiais do quadro de saúde, melhor seria escrever dos quadros de saúde, exceto médicos, podem, dependendo da circunstância, concorrer à escala de oficial de dia. Tá certo. Vejam, não pode ser médico, ele escreveu aqui, e os outros quadros de saúde poderão concorrer desde que não estejam cumprindo escala integralmente cumprida na OEM da sua especialidade. Ou seja, se tem dentista de dia e o cara concorre a essa escala, ele não pode concorrer ao oficial de dia, se for dentista. Se tem farmacêutico de dia, não pode concorrer, entenderam? Se tem enfermeiro de dia, ele não pode concorrer. Está certa essa afirmativa. A letra B diz que ao oficial de dia incumbe providenciar alojamento e alimentação para as praças que se apresentarem após o expediente em cumprimento da ordem de serviço, ordem de missão. Está certo também. É outra atribuição que eu também destaco como potencial de pergunta, não é? Ele fala duas vezes sobre o oficial de dia providenciar o alojamento. Uma é no caso de providenciar alojamento e alimentação para as praças que estão ali, além do horário de expediente, cumprindo uma ordem de missão, ordem de serviço. E a outra é providenciar alojamento para a tripulação em trânsito na OEM. Lembram disso? Isso cabe a ele. Está certa a letra B. A letra C estaria certo se não tivesse esse verbo realizar o atendimento. Aqui está errado. Realizar o atendimento não cabe ao oficial de dia, não é? Atendimento médico, é ele que vai realizar, gente? Não. Ele vai providenciar para os atendimento médico, para os casos de emergência, que ocorrer fora do expediente e requisitar o socorro de emergência. Ele vai providenciar, como é comum acontecer direto nas OEMs, mas não realizar o atendimento. Essa está errada. O oficial de dia deve fiscalizar o recolhimento de presos e a permanência de detidos nos locais previstos e providenciar sua soltura quando para isso estiver autorizado. É verdade. Então, vejam, o único erro aqui está exatamente no verbo que introduz a assertiva ser, que é realizar. Ele não realiza o atendimento. Vamos ver onde eu encontro essas afirmações para fundamentar a nossa resposta como sendo letra C. O artigo 42 determina quem concorre à escala de oficial de dia, e ele diz lá no seu caput, exceto os oficiais médicos e o capelão. Então, capelães e médico não pode concorrer. No parágrafo único, ele vai dizer o seguinte, olha, os demais quadros de saúde, aí apresenta a circunstância, que não concorrem, não concorrerão a esse serviço, desde que exista ativada na OEM, escala de serviço integralmente cumprida no interior da OEM, específica para o seu quadro. Então, vejam, o dentista, tem dentista de dia, ele concorre a essa escala? Sim, então ele não tira o oficial de dia. Mas, dependendo da circunstância, ou seja, não havendo esse serviço, ou ele não estando, não compondo essa escala, ele vai tirar o oficial de dia. Tá? O artigo 44 apresenta as atribuições do oficial de dia, que é o campeão das atribuições no RISAE. E no seu inciso 6, vai dizer que providenciar alojamento e alimentação para as praças que se apresentam após expediente e cumprimento de ordem de serviço ou ordem de missão. Perfeita, assertiva. A assertiva, letra Charlie, né, que está lá, que está na Charlie, está o seu parecido, onde ele quis te derrubar, é o inciso 7 do artigo 44, que diz que o oficial de dia, a ele cabe
providenciar o atendimento médico para os casos de emergência, e aí o texto estava todo certinho. Providenciar. Vejam, quem vai atuar, quem vai executar, quem vai realizar o atendimento, a assistência médica de emergência, é o médico de dia, está lá no artigo 60, tá? Agora, ele providencia significa aciona os órgãos competentes, e ele não realiza o atendimento. Então, era a letra Charlie errada. E o inciso 8 do A44 apresenta a letra delta, que está correta também. Fiscalizar o recolhimento de presos e a permanência de detidos no local previsto, providenciar sua soltura quando para isso estiver autorizado. Muito que bem. Então, realmente, a única correta é a letra Charlie. Lembrando sempre que essa é a minha posição. Bom, a outra de Risaé também foi voltada à atribuição. De certa forma, ela foi atribuição e somente a letra delta, que era uma conceituação do Serviço de Segurança e Defesa, né? Mas as outras eram. E o interessante aqui também é que eu destaco lá o artigo 30 do RISAE, quando a gente estuda na turma regular, eu falo, olha, interessante, o artigo 30, ele vem logo a seguir, ele está dentro da parte do RISAE que estuda da cerimônia de entrada de serviço. E quando acaba a cerimônia, que já aconteceu, a formatura e o desfile, o RISAE fala assim, olha, acabado isso, os oficiais de serviço vão fazer aquilo, o comandante da guarda vai fazer isso, e foi lá que ele pegou a assertiva A. Está no artigo 30, e não nas atribuições do comandante da guarda, classicamente estabelecidas, salvo engano, no artigo 92. Ele buscou no artigo 30 o fundamento dessa assertiva, mas está corretíssimo. Inclusive, mais uma vez, voltando, o que eu comecei falando, né? Que quando eu estou na turma regular, eu falo, olha, o artigo 30 tem potencial de pergunta, porque aqui se propõe, já aqui se propõe atribuição ao comandante da guarda. É essa aqui da letra A, vou te mostrar. Então, a letra A é uma atribuição do comandante da guarda que não está lá no 92, salvo engano. 92 é. Ela está no 30. O comandante da guarda deve conferir os presos e os detidos sob sua guarda, verificando a apresentação pessoal e as condições físicas desses militares. Está certo? Está no artigo 30. Superior de dia é o oficial de serviço responsável pela condução das atividades de segurança e defesa em condições especiais ou em virtude das exigências e peculiaridades da UEM. Está certo. Então, em condições especiais, está certo, e em virtude de exigências peculiares da UEM. Certíssimo. Aí será ativado o superior de dia e a atribuição dele é conduzir as atividades de segurança. Quando eu não tenho as situações especiais, quando eu não tenho a necessidade de ter um oficial nessa atividade com maior experiência, quem é responsável pela condução das atividades de segurança e defesa é o oficial de dia. Agora, ele não vai supervisionar o responsável pela condução, porque ele próprio é o condutor dessas atividades, tá? O oficial dia é o responsável pela condução das atividades de segurança e defesa da UEM. Ele não supervisiona o responsável, porque o responsável é ele. E se não for ele, for uma situação especial, vai ser o superior de dia e ele não vai supervisionar um superior, né? Então, essa letra Charlie é a que está errada. Vou te mostrar já já o artigo. A letra delta é uma conceituação que está certinha. Serviço de segurança e defesa é atribuído a equipes com efetivos e equipamentos variáveis, destina-se à vigilância, segurança da OM e guarda do preso, está certo, tá? Então, a resposta aqui é letra Charlie. E onde está o fundamento? O artigo 30, como eu falei, logo após a formatura, ele vai estabelecer o que os oficiais de serviço fazem. Ali também são atribuições, tá? Em seguida, vai falar do comandante da guarda, o que ele faz, e em seguida do cabo da guarda. E quando ele chega no artigo 30, inciso 1, vai falar do comandante, vai dizer, receber do antecessor, lá, o artigo 30, o comandante da guarda deve cumprir os seguintes eventos. Esses eventos após a formatura de entrada de serviço, tá? Receber do seu antecessor as instruções vigentes e, na presença desse,
Aí vem o texto que foi colocado na prova. Conferir os presos e o detido sob sua guarda, verificando a apresentação pessoal e as condições físicas desses militares. Estava certa a letra A. A letra B estava certa, é o artigo 34. Superior de dia. Aí o texto está exatamente igual, até a sigla, né? SUP-DELTA. Oficial de serviço responsável pela condução das atividades em condições especiais ou em virtude de exigências peculiares da OM. O 41, aí é a discrepância, que é a letra Charlie. Eu sempre coloco na sequência das assertivas da prova, tá? A letra Charlie se refere ao artigo 41. Aqui estava a pegadinha. Oficial de dia é o responsável pela condução das atividades de segurança e defesa, logicamente, em situações normais. Em situações específicas, será o superior de dia. Mas aqui, o texto se referia a esse momento, artigo 41. Ele não supervisiona, ele é o próprio responsável, tá? Por isso, errada a letra Charlie. E o 151 vai nos apresentar a conceituação do Serviço de Segurança e Defesa, atribuído à equipe com efetivo e equipamento variável, destina-se à vigilância e segurança da OM e guarda de presos. Assim, a assertiva correta da letra da questão minha, número 8, é a assertiva Charlie, tá? Que é a correta para responder qual é a única errada, entenderam, né? Então, a única errada é a letra Charlie, a resposta da prova que se quer é a letra Charlie. Muito que bem. Vamos fazer agora o nosso jabá, não é? Vejam, deixa eu aproveitar esse momento que você está aqui comigo para te lembrar que, a partir de abril, nós teremos a turma regular integralmente online. O que é a turma regular? É o ensinamento das legislações passo a passo, gradativamente e seguindo a cronologia seguindo a ordem numérica, desculpe, seguindo a ordem numérica dos artigos, tá bom? A ordem em que os artigos são apresentados dentro de cada legislação, de uma forma bem básica, levando você ao conhecimento do básico ao complexo de cada norma. Essa é a finalidade da turma regular. A turma regular, esse ano letivo, vai ser integralmente online. Você vai ter acesso a ela via plataforma do nosso curso, cpmpreparatório.com.br, nesse endereço que aí está, e lá você vai ter todas as explicações, tá? Curso clássico via online. Isso vai ser no módulo regular. No módulo simulados, que eu vou manter pelo sistema que eu já fazia do aplicativo Zoom. Quem já o conhece sabe como vai funcionar. Quem não conhece, eu vou explicar rapidinho aqui. Todas as terças-feiras, a partir de abril, eu vou te mandar pelo WhatsApp, que você, quando se inscrever na turma, vai cadastrar comigo. Vou te mandar o PDF da prova que vamos corrigir na quinta-feira, das 19 às 22, ao vivo pelo aplicativo Zoom. No dia seguinte, você vai receber pelo WhatsApp o áudio, como um podcast dessa aula, tá bom? O áudio integral dessa aula. Muito bem, mas eu vou continuar, lembro, fazendo a turma de simulados somente pelo Zoom. A turma de simulado não estará disponível em nossa plataforma do CPM Preparatório, somente a turma regular, tá bom? Vou mandar um folder explicativo de cada uma dessas via WhatsApp. Quem tiver interesse, que ainda não tiver sido meu aluno, não seja meu aluno, me manda um WhatsApp por esse número aqui, esse é o meu número de WhatsApp, que eu vou te responder com folder explicativo, tá bom? Lembrando que no sistema online, que é a turma regular, você terá acesso a tudo a partir do momento que entra, mas desde o início das aulas. Logicamente que no sistema online você paga o curso todo, independente de quando você entra. Vai ter acesso a tudo, mas vai pagar a tudo também. Entenderam? Sistema clássico de online. Já no módulo simulados, eu vou continuar com a mesma dinâmica que eu fazia. Você vai ter acesso a partir do momento que entra e também só vai pagar a partir do momento que entra, tá bom? Isso dito, feito o meu jabá, vamos corrigir as duas questões finais de R. Conte,
finais na prova que me mandaram, né? E eu usei como referência. Muito bem, essa daqui é aquela questão que eu, no início da aula de correção, te falei que cabe recurso notadamente, fato. Apesar de eu indicá-los qual é a questão que eu tenho certeza, qual é a letra que eu tenho certeza que a banca queria que você marcasse, eu vou te mostrar. Vou te mostrar porque ela é a menos errada, ela não está certa, mas ela é a menos errada. E eu entendi que foi esse o pensamento da banca, mas ela errou. A banca errou, cabe recurso, tá bom? E esse recurso, vou esperar sair o gabarito oficial, porque pode ser que ela reconheça de forma clara e patente que foi errada a resposta, não havia resposta, ela pode anular de ofício. Porém, se ela não anular de ofício, caberá o recurso e eu vou montar um esqueleto de recurso, você faça o seu, que eu, em cima desse que eu vou te mandar, tá bom? Ele fala sobre honras militares. Artigo 99 é a definição e o artigo 100 é quem tem direito. É justamente aí que ele peca, né? Está mal elaborada, está muito mal elaborada, desde o mandamento do quesito, está mal elaborada a prova. Sempre tem isso, né? Não estou fazendo aqui, não sou o dono da verdade. Eu faço, às vezes, questões contaminadas por um vício próprio meu, e aqui, então, mais cabe a mim corrigir, e por isso eu estou falando. Erraram, errou a banca, do início ao fim nessa pergunta. A pergunta está mal feita, o mandamento, e a resposta não existe, a resposta correta, tá? Honras militares são homenagens coletivas que se tributam aos militares das Forças Armadas de acordo com a sua hierarquia e às altas autoridades civis, conforme estabelecido na Reconte. Artigo 99 fala sobre isso. A autoridade que tem direito às honras militares é o... Ficou feio isso, né? Mas, enfim, nenhuma dessas aqui terá direito do jeito que está aqui. Então, todas elas estão erradas. A menos errada, pela minha visão, a menos errada, que talvez seja essa a resposta que a banca queria que você desse, é a letra delta. Vejam, prefeito nunca vai ter. Ministro da Saúde, somente em visita oficial. Quando ele colocou isso aqui, a gente já sabe que ele se preocupa com a qualificação daquela autoridade. Então, não basta ser ministro da Saúde, tem que ser ministro em visita de caráter oficial. Então, ele já na letra B demonstrou que tem preocupação sobre isso, não foi? Tá bom. Ministro do STJ não tem direito. Aqui, quem terá direito às honras militares é o STF incorporado, ou seja, alguém representando esse órgão, e o STM incorporado, alguém representando esse órgão. Então, ministro do STJ, nem o STJ que dirá o ministro do STJ. Agora, vejam, governador de território federal, quando houver território federal, terá direito às honras, porém, também visita de caráter oficial ao MOEM. Faltou isso aqui. Ele quer que você responda a letra delta, mas faltou. Por isso que eu falo que aqui cabe recurso, não havia a resposta correta, e induzindo o aluno ao erro, né, o concursando ao erro, porque já que não tem resposta correta, você fica perdido aqui. Mas o que ele queria era a letra delta, apesar de não estar completa a assertiva apresentada. Onde você tem isso? Você tem no artigo 100, simples assim. Tem direito às honras militares. 10 autoridades terão símbolos ou autoridades. Presidente, vice-presidente, Congresso Nacional e o STF, quando incorporado, ministro da Defesa sempre, outros ministros de Estado, quando em visita de caráter oficial MOEM, isso ele destacou lá, que não, mesmo não sendo, então ali era errada. Ou seja, ele tem a visão de que precisa ter essa qualificadora para o ministro, que não seja o da Defesa, assim como nós vamos ver no inciso 9, que tem que ter essa qualificadora para um governador, quer seja de Estado, de território federal ou de Distrito Federal. Além desses que nós vimos, o inciso 6 apresenta os comandantes da Marinha, do Exército Aeronáutico, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o STM, quando incorporado, os militares das Forças Armadas terão. Aí vem a assertiva, o inciso, que demonstra bem claro que aquela assertiva não está completamente correta. Diz: os governadores do Estado, do território federal e do Distrito
quando em visita de caráter oficial Moeme. Faltou essa qualificadora lá, tá? E o chefe de missão diplomática. Vejam, a resposta que a banca queria era a letra delta. Não está completamente certa. É a menos errada. Cláudio, mas o ministro da Saúde. No ministro da Saúde, ele disse, quando ele qualificou, é porque ele queria que você soubesse que a lista estava errada, entendeu? Aqui, na letra delta, ele não qualificou, mas foi por uma falha deles, eu tenho certeza. A resposta que a banca quer vai ser letra D, mas ela é passível de recurso e, no meu entendimento, de anulação. Então, eu vou fazer o recurso, assim que sair o gabarito oficial, mando para vocês. Quem quiser fazer, faça. Quem acertou, não faça. Mas vai ser letra delta que eles vão querer. Ou vão declarar anulada. Tomara. Muito bem. A questão última de R. Conte foi bem tranquila, né? O grande lance, vamos ler o texto do mandamento da pergunta, né? O segundo tenente Carvalho, conduzindo seu carro-manguia em 1970. Deixa eu fazer aqui algumas ressalvas que eu gosto de fazer, para que você que foi meu aluno lembre e pense. Teve um simulado meu que eu botei só carro antigo, lembro? Interessante isso, né? Como é que pode? Esse cruzamento de ideias, né? Teve um simulado meu que eu botei só carro antigo. E aqui na prova veio um carro antigo sendo citado. Tenente Carvalho, conduzindo o carro Mangueira 1970. Ao final do expediente, aproximou-se do posto da guarda, onde estava a equipe de serviço. O condutor, que era ele, tinha ali como carona passageira a primeiro-tenente Gisele. Ao chegar à guarda, o tenente Carvalho parou o seu veículo. Respondemos à questão. Parou o seu veículo, com o intuito de se identificar. Nesse momento, a equipe de serviço prestou a continência para eles. Diante dessa situação, a conduta correta a ser tomada pelos ocupantes é: o carro está parado. Pronto, resolvemos. Se o carro estivesse em deslocamento, que não fosse a cerimônia da bandeira, tocando o hino nacional ou a cerimônia da bandeira, que não fosse, ele não precisa parar. Em deslocamento, somente o passageiro faz a continência. O condutor mantém a atenção na condução. Porém, com o carro parado, ambos farão sem descer do carro, não é a cerimônia da bandeira, não é o hino nacional. Então, sem ser essas situações, com o carro parado, ambos, condutor e passageiro ou passageiros, farão a continência sentado, sem sair do carro. Simples assim. Vamos ver, então. Isso é o artigo 30 também do R. Conte. Foi o 30 do Risaé e o 30 do R. Conte, né? O segundo tenente Carvalho não corresponde à continência e mantém as duas mãos no volante? Errada. Essa está errada. Tanto o Carvalho quanto a Gisele correspondem à continência prestada pela equipe de serviço. Perfeito, o carro está parado. Poderia ser melhor, poderia botar aqui sem sair do carro. Ficaria mais completa, mas aqui está certo. A correspondência à continência prestada pela equipe de serviço não ocorre? Mentira, ocorre sim, pelos dois, o carro está parado. Apenas o Carvalho presta continência, tendo em vista que ele é responsável pela condução? Não, também está errado. Então, aqui, realmente, conforme o texto do artigo 30, olha lá, o militar em um veículo que não seja uma bicicleta, que não seja uma motocicleta ou algo similar, procede da seguinte forma: com o veículo parado, tanto o condutor como o passageiro fazem a continência sem se levantar. Então, vejam, o que quer a nossa pergunta, 10ª pergunta, a segunda pergunta de R. Conte, tá bom? Prestarão a continência sem se levantar, ambos. Se o veículo estivesse em movimento, somente o passageiro faria a continência individual. Então, a única correta é a letra bravo. Por fim, lembro que a ICA 111-6, que era prevista em nosso edital, não foi cobrada em nossa prova. Tá? Sendo assim, terminamos a nossa correção, ficou aqui o meu jabá também. Fiquem com Deus, um abração, boa sorte a todos e contem comigo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, um abração, um apertão de mão do Cláudio.